Olá, povo de Deus abençoado. Estamos mais uma vez aqui reunidos, porque a reunião não é só física, a reunião também é espiritual e, aliás, começa pelo espiritual. Então, estamos mais uma vez reunidos para louvar ao Senhor, para bendizer o seu santo nome, para exaltar a sua pessoa e também compartilhar uma porção da sua palavra, dividir uma palavra de ânimo, de fé, de esperança com você, uma palavra que primeiro aqueceu meu coração, alegrou a minha alma e eu posso agora dividir com você esta palavra. E hoje eu posso também dizer que vai alegrar, vai abençoar algumas dezenas, se não algumas centenas de pessoas que vão estar conosco através deste vídeo. Porque eu sei que não é somente agora você que está assistindo nesse tempo, mas também outros que assistirão, que ouvirão essa palavra em outros momentos. E sobre cada um eu quero declarar a paz do Senhor. Eu quero declarar a Shalom de Adonai sobre cada um, de tal maneira que o espírito, a alma e o corpo de cada um, através dessa mensagem, através desse momento, seja alcançado, seja restaurado. Eu sei de alguns que estão precisando de manifestação de cura e sobre esses eu declaro a cura do Senhor agora, porque querendo ou não, gostando ou não, alguns há que precisam de cura, literalmente cura. Estão aí com dores, estão com estado febril e nós estamos orando, temos orado já, os nossos intercessores têm levantado o clamor, têm levantado o posicionamento em favor destes que precisam de cura. Não somente aqueles que pertencem à nossa comunidade, mas todos aqueles que têm chegado até nós. A notícia, a informação de que há uma necessidade hoje de cura, há uma necessidade de restauração, há uma necessidade de alegria, há uma necessidade de ânimo, há uma necessidade de vigor, há uma necessidade de provisão também. E em tudo isso nós declaramos a intervenção do nosso Deus Todo-Poderoso em favor de cada um. Adonai há de trazer sobre cada um aquilo que Davi bem expressa no Salmo de número 23. Porque Ele é meu pastor, porque Ele cuida de mim, porque Ele me carrega nos braços e no colo quando necessário, nada me faltará. Ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É desta forma, querido, desta forma, querida, que eu quero começar esta ministração, eu quero começar esse encontro com você, declarando a presença, declarando a intervenção desse Deus Todo-Poderoso, que além de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, também é nosso Pai e também o nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Ele vai da necessidade maior até a necessidade menor sem se esquecer de nenhuma delas. E é nesse sentido que eu quero declarar esta manifestação do poder do Eterno sobre você. Que esse tempo seja um tempo de paz. O que tem passado pela minha mente durante este dia é uma figura que tenho certeza que você vai concordar comigo. A palavra do Senhor vem para mim hoje, tem vindo para mim esses dias como um pãozinho fresco. Não é todo dia que eu posso ter o pãozinho fresco aqui. Às vezes eu tenho um pão que não é fresco. Não é aquele pãozinho francês da padaria, quentinho, não. Às vezes é um outro tipo de pão, uma outra forma de pão que não é fresco, mas é um pão gostoso, é um pão saboroso e que é provisão do Pai para mim. É uma provisão de Pai para minha casa, é a provisão do Pai para minha família. E é esta provisão, eu sempre penso nisso, que a palavra do Senhor vem para nós sempre como um pãozinho, um pão fresco, quando estamos com fome. É como uma água fresca quando estamos com sede, porque esta é a palavra do Senhor. E eu quero dizer mais a respeito desta ação de Deus, desse cuidado do Pai para comigo e para com você. Ele diz mais, que a palavra dele não volta vazia. Uma vez liberado, o Senhor, quantas vezes, querido, quantas vezes, minha querida, o Senhor já liberou uma palavra sobre você? Não estou falando de palavras de homens, estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, que quer venha através da leitura da palavra, quer venha através de um cântico, quer venha através de um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus para você. Quanta palavra ele já liberou. E toda a palavra
Permita que isso entre na tua mente. Mude o teu conjunto de pensamento, o teu modo de pensar. Mude a tua forma de sentir, de reagir. Mude a tua forma de agir. Baseie todo este conjunto, esses 3 fundamentos, debaixo da palavra, sabendo que a palavra do Senhor, uma vez liberada, não volta vazia para Ele. Pelo contrário, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E eu sei que há uma diversidade de palavras sobre você, como há uma diversidade de palavras sobre mim. E aquilo que ainda não foi cumprido, aquilo que ainda não está fazendo efeito, tem ainda um efeito profético, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Esta palavra não voltará aos céus vazia. Ela cumprirá. Ela vai produzir o fruto para o qual ela foi destinada. Então descansa nessa palavra. Sossega o teu espírito, aquieta a tua alma nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, antes de ler o texto e repartir esse tempo, essa reflexão com você, eu quero dizer que, por razões que fogem ao nosso controle, são questões técnicas, hoje nós estamos fazendo algo que nosso plano original não era este. Queríamos ter aqui, eu queria ter aqui do meu lado os meus irmãos do Ministério de Louvor, mas por essas razões que muitas vezes a gente desconhece, eles não estão aqui. Mas eu tenho um vídeo de um louvor deles gravado e você já ouviu há pouco algo, e daqui a pouco temos mais uma participação, mas eu quero louvar, eu quero aproveitar esse tempo, não por essas questões técnicas, mas externar aqui a minha palavra de gratidão, de reconhecimento, de esforço desses meus queridos, não somente os queridos do louvor, mas também os intercessores que estão empenhando um tempo neste momento para louvar, e tempos anteriores e tempos posteriores para nos apresentar diante do Senhor, apresentar o nosso nome, apresentar a sua vida diante do Senhor, para que tudo concorra para o bem, que os planos e os propósitos do Pai tragam para você esta quietude, esta tranquilidade e também paz no teu coração, na tua alma e no teu espírito. Eu quero incluir nesta palavra de agradecimento hoje eu posso falar assim, ao meu amigo Jefferson, que é o técnico que está dando todo esse suporte para as nossas gravações, as nossas apresentações. Temos orado por ele também. Ele é um homem de Deus, um servo do Senhor, que tem voluntariamente e de forma tão graciosa, tão dedicada, oferecido seu tempo, seus equipamentos, e eu posso dizer que teremos grandes e agradáveis surpresas aí pela frente. Eu quero deixar então registrado a minha palavra de gratidão a todo esse pessoal, a toda essa equipe, que hoje é uma equipe, forma uma equipe. E quando eu disse que hoje eu posso dizer que o Jefferson é meu amigo Jefferson, é porque eu não o conhecia até alguns dias atrás. Questão de 30, 40 dias, que de fato eu vim conhecê-lo. E uma das primeiras coisas que ele fez foi este gesto de nos ajudar, se colocar à disposição, seu conhecimento técnico, seu conhecimento profissional, para que estejamos aqui e esta palavra, esta reflexão e os nossos louvores cheguem até você de forma tão boa, tão gostosa. E glórias a Deus por tudo isso, não é? Glória a Deus. Querido, eu quero compartilhar com você um tema. Para que eu possa fazer isso de forma tranquila, eu preciso caminhar um pouco nas Escrituras. Nós vamos passar por alguns textos, alguns versículos. Eu quero que você acompanhe comigo esse tempo. Eu quero falar um pouquinho com você sobre fé. Eu quero falar com você, refletir com você, pensar com você um pouco sobre fé e esperança. Parece chover no molhado falar assim, fé e esperança, num tempo como esses dias que nós estamos vivendo. Vivemos hoje literalmente uma dicotomia. Alguns trazem notícias ruins todos os dias e não traz nenhuma palavra de fé nem de esperança. Pelo contrário, parece que se esmeram, se profissionalizam, usam todo o seu profissionalismo, toda a sua técnica e todos os seus argumentos, seja do sentido mais frio da tecnologia, da comunicação ou dos conhecimentos médicos,
políticos, para trazer sempre uma notícia ruim, uma notícia que não agrada, uma notícia que não atrai, uma notícia que traz agonia, traz desespero. Já estamos vivendo um tempo de quarentena. Isso já, por si só, já traz para nós uma inquietação. Sei de algumas pessoas que estão aí vivendo tempos difíceis por causa dessa quarentena. Tem pessoas que estão sendo atacadas na sua alma, estão sendo alcançadas na sua alma, no seu interior, pela falta de propósito, pela falta de visão. Tem gente que está pagando para sair na janela e ver o sol. E nem sempre temos o sol. Tem gente que está pagando para sair no portão, para correr na rua. Não podemos fazer isto nesses dias. E por outro lado, nós temos pessoas trazendo tanta palavra de aspas, de fé, tanta palavra de esperança. E querido, eu não quero ser mais um desses protagonistas da palavra da fé. Eu não quero ser mais um desses que traz palavra que simplesmente vai alimentar o seu coração e você talvez, depois desses dias todos, quase 2 meses, ou perto disto, com palavras que não são reais, não são verdadeiras. Eu tenho um compromisso com a palavra. E se tem um livro que fala de fé e de esperança, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a nossa amada Bíblia. E toda vez eu fiz um estudo rápido, porque não precisa mergulhar muito para encontrar textos de fé, textos de esperança, textos que falam de vitória, de êxito, de conquistas. Então, eu descobri algo que eu quero compartilhar com você, já nessa introdução. Toda vez que tem uma palavra de fé, todas as vezes que tem uma palavra de fé nas Escrituras, todas as vezes que tem uma palavra de ânimo, todas as vezes que tem uma palavra de esperança, o contexto desta expressão, o contexto dessa frase, o contexto desse texto é sempre um contexto de crise. Eu quero que você saiba disto. Quando a palavra do Senhor fala de fé, quando a palavra do Senhor fala de esperança, não está falando por falar. Ninguém está na beira de um rio com um anzol e pescando e os peixes estão pulando e não está numa estrada e andando de bicicleta ou andando simplesmente passeando e o sol bonito, gostoso, que não arde, que não queima. Não. Quando essa palavra de fé e de esperança é trazida entre nós nos diversas narrativas, não tem um cenário bucólico de um jardim e pássaros voando e cantando, não. Toda vez que você encontra uma palavra de fé, uma palavra de esperança, sempre o contexto é um contexto de crise. E a raiz da palavra crise para nós, queridos, a raiz da palavra de crise para nós, ela tem 2 sentidos. Ou ela é caos, ou ela é oportunidade. A palavra crise, ela tem essas 2 raízes. A forma dela ser escrita na sua raiz, na sua expressão original, ela traz essas 2 possibilidades. Ou ela é caos, traz a ideia de caos, de derrota, de destruição, de morte, de fim, ou traz a ideia de oportunidade, superação, vitória, conquista ou reconquista. Então é neste sentido, é nesse contexto que eu vejo nas Escrituras a palavra fé. Eu quero trazer isto para você agora, algumas reflexões sobre fé. E eu não posso pensar em fé, querido, se eu não for na raiz hebraica da palavra, que é emuná, que não é simplesmente acreditar, que não é um exercício de crença, de filosofia, ou de palavras assertivas da psicologia. E hoje nós temos aí uma ciência que acompanha, ou um conhecimento que acompanha a expressão comportamental humana, de mudança de pensamento, de conteúdos, mindset, que muda a forma de pensar, muda a forma de sentir, ou pelo menos tem uma proposta para mudar a forma de sentir e a forma de agir. Eu não tenho aqui essa palavra fé dentro de um contexto de programação neurolinguística, não. Eu vou na palavra de Deus, na sua raiz hebraica, que quer dizer emuná. É crer de forma definitiva. É crer de forma verdadeiramente confiante. Fé com certeza. É crer com certeza. É absolutamente certo.
Então, quando a palavra vem em fé e traz esse conceito, ou esse termo fé, ela traz este conteúdo, ela traz por si só um arcabouço, é como se ela viesse e trouxesse a sua bagagem natural. Os gregos mudaram o conceito de fé, de crer para acreditar. Mas eu fico na palavra de Deus, que quer dizer crer de fato. Crer sem dúvida, crer sem titubear, crer sem ficar questionando se é ou não é. Porque essa coisa da fé, essa estrutura da fé, ela já começa rasgando algo de alto a baixo da seguinte maneira: o que é, o que não é, não é. Fé não tem meio termo, fé não tem zona cinzenta, o preto é preto e o branco é branco. Agora, quando você não exerce fé, mas crê, mas acredita, o acreditar cria uma zona cinzenta. Então há possibilidades. Possibilidade para a direita ou possibilidade para a esquerda. E querido, a palavra fé não permite isto. Eu quero que você entenda bem isto. E quando a palavra fé vem trazida para nós desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela vem com uma proposta simples para você que crê. Para você que é homem, para você que é mulher de Deus, para você que levanta os teus olhos aos céus e crê na palavra que vem dele. Repito, seja através da leitura da palavra em si, seja através de um cântico de adoração que traz uma melodia, que traz uma palavra, que traz uma sentença que mexe com a tua alma e anima você, que revigora você, que dá alegria a você. Seja através de uma palavra profética, de um ato profético. Esta palavra tem o seguinte objetivo primário: manter você no mundo. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Manter você no mundo, apesar do mundo ser como é. Mas manter você no mundo de forma íntegra, de forma saudável. Espiritual, emocional e fisicamente. Esta é a ideia básica da palavra, da expressão fé, nos diversos contextos. E como eu disse e repito, a palavra fé sempre vem acompanhada, sempre vem mesclada num ambiente de crise. E eu quero pensar em crise agora no sentido positivo da expressão. Oportunidade. Sempre oportunidade. Não é ser positivista. E também não é ser otimista, porque fé é mais do que ser otimista. Mas também não é ser positivista. Fé é encarar a realidade. Quando Jesus ora a oração chamada a oração sacerdotal, lá em João 17, ele orou por você, orou por mim, orou pela igreja de Deus na terra, de todas as eras, de todas as épocas, de todas as estações, orou por aqueles que estavam com ele naquele tempo. E ele diz: Pai, eu não rogo apenas por estes. E ele se referia aos seus discípulos, aqueles que seriam seus propagadores, os propagadores da mensagem da fé, da palavra da esperança. E diz: mas oro por todos aqueles que em todos os lugares e em todos os tempos hão de crer na tua palavra. Inclui você e me inclui. E ele diz assim: eu rogo por eles, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É nesse sentido que eu usei a expressão agora há pouco, que o propósito de Deus em falar para você de fé, em trazer fé a teu espírito, a tua alma, é te manter no mundo, embora o jeito do mundo, embora o mundo esteja do jeito que esteja, e não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, antes vai piorar. Mas Jesus não ora para que você e eu sejamos retirados do mundo. Seremos retirados num tempo próprio, num tempo oportuno. A igreja de Deus será tirada do mundo. Mas até lá, a oração dele e esse elemento de fé que ele libera sobre nós pela ação do seu Espírito, pela ação de Ruach HaKodesh, é para que você seja fortalecido, para que você seja animado, para que você seja estruturado, equilibrado, para viver nesse mundo de forma integral, apesar do mundo. Apesar da filosofia, apesar do caminhar, apesar das estruturas do mundo caindo, desfalecendo a cada dia. Pensam que estão estruturando, mas estão se desestruturando. Assim é a história da humanidade. Apesar de você continuar firme. Quando eu leio lá aos Efésios, no capítulo 10,
que fala, capítulo 6, a partir do verso 10, quando fala da estrutura da armadura de Deus, há um versículo lá que Paulo diz assim: e havendo passado pelo dia difícil, pelo dia mau, algumas versões falam dias difíceis, outra versão diz dias maus, permanecer firme. Estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias maus, é inegável. Mas a palavra de fé que vem é que para num tempo como este, e em outros tempos que você já enfrentou e ainda vai enfrentar, você permaneça firme, revestido da armadura de Deus, e um dos itens dessa armadura é a fé. Para que você esteja firme, enfrentando o dia mau, enfrentando o tempo ruim, e permanecer firme. Este é o propósito. Deus não libera e Deus não permite essas situações adversas, querido, essas crises, essas aflições, para derrubar você. Não, quem tenta derrubar você não é Deus, é o inimigo. E você, como filho de Deus na terra, como agente do reino de Deus na terra, como portador da glória de Deus na terra, você precisa encher o seu coração, encher a sua alma, encher o seu espírito a cada dia desta fé, que provém da palavra do Senhor. E vou dizer mais, lá em Provérbios está escrito que esta palavra, é a fé, a tua fé nesta palavra vai trazer saúde para o teu corpo, vai trazer vigor para os teus ossos. É essa palavra, querido, é essa palavra que traz cura como um todo. Mas eu gosto desse texto de Provérbio que fala que é saúde para o teu corpo, que é vida para os teus ossos. Eu amo esta palavra, porque na base dela está este elemento que estamos falando hoje, que é a fé. E eu quero pontuar, como um primeiro texto formalmente falando agora, o que está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Não se esqueça, toda vez que a expressão aparece sobre crer de forma definitiva, emuná, essa fé que não se abala, mas que permanece, há sempre um contexto de crise. Então lá em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus disse para o pai de um garoto, pai de um rapaz, que fizera de tudo para ver o seu filho bom, com saúde, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E nada conseguiu, gastou tudo que tinha, todos os recursos, inclusive se desgastou almaticamente. Traz o filho aos discípulos, os discípulos não conseguem resolver o seu problema, mas ele leva o assunto a Jesus. E Jesus, antes de efetuar o milagre, porque faz parte do processo das oportunidades e não das crises, e não do caos, antes do milagre acontecer, Jesus tem uma conversa com aquele pai, Jesus tem uma conversa com aquele homem, e Jesus fez um teste de fé com ele. Que ele chega a dizer para Jesus que ele precisa ser ajudado na sua incredulidade. Ele não falou, Senhor, ajuda-me na minha fé. Não, ele diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque ele entendeu que o tamanho da sua fé era pequeno demais. Ele sequer podia chamar o que ele sentia de fé. Ele entendeu que ele não podia nem dizer que cria de verdade. Mas ele foi na fonte, querido, é como uma pessoa com muita sede. Não sei se você já teve muita sede, se você sabe o que é isso. Eu já tive muita sede e eu sei o que é procurar água, e quando encontra parece que é toda a água do mundo, e parece que é o último dia que você vai viver e vai beber água. E aquele homem se lança então nesta expressão ao ponto de duvidar que o próprio Cristo pudesse curar seu filho, porque ele pergunta a Jesus se era possível o filho ser curado. Ele estava diante de quem? Ele estava diante do Senhor da vida. Ele estava diante de Jesus, mas ele não tinha conhecimento de Jesus ao ponto de dizer, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar. Ele disse, Senhor, tu podes curá-lo? E Jesus responde para ele que tudo é possível ao que crê. Jesus devolve para ele a pergunta. Jesus devolve a palavra. Jesus devolve para ele aquele tempo de reflexão. Se eu posso? Eu fico imaginando que se Jesus fosse Davi, esse Davi aqui, Davi Caetano,
Ia dar uma risadinha desse jeito. Se eu posso. Você sabe com quem você está falando? Talvez se fosse Davi, ia falar desse jeito. Mas Jesus não responde assim. Jesus não foi irônico. Jesus não brincou com a fé daquele homem, com a situação daquele homem. Jesus entendia o desespero da sua alma. Jesus entendia a incredulidade daquele homem, o nível de fé tão pequeno, tão diminuto daquele homem. E Jesus responde para ele: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quanto você crê, querido? Quanto você crê, querida? Como é que está esse exercício aí com você? Se a tua fé está aqui, ela não é emuná, ela é pistis. É apenas um sentido de você acreditar em. Jesus não procura homens que acreditem. O Pai não procura mulheres que acreditem. O Pai está procurando homens e mulheres que creem. É interessante que o autor aos Hebreus, ele diz assim: é importante que aquele que procura Deus, ou aquele que se aproxima dele, creia, emuná, que ele existe e que é poderoso o suficiente para retribuir a cada um conforme a medida da sua fé. Ele é pleno galardoador. Ele retribui. Ele retribui a cada um de nós. E por esse texto eu sou forçado a entender que ele dá a cada um de nós em graus. Uns creem mais, outros creem menos, mas creem. Porque a fé não pode ser medida. Não existe um instrumento para medir a fé. Não existe um instrumento para pesar a fé. Eu tenho a minha fé. Você tem a sua fé. Mas se temos uma fé, e não importa o tamanho, porque fé não se compara. É como a esperança, também não se compara. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu tenho o meu nível, você tem o seu nível. Um dia eu estava ouvindo um pregador, um profeta. E ele dizia assim: hoje à noite vai acontecer aqui na nossa igreja um encontro de fé, uma noite de milagres. Venha, participe, os seus problemas serão resolvidos. Se você disser: eu não posso ir porque tem um parente meu que está morto, traga o seu morto, dizia aquele profeta. Traga o seu morto, porque aquele vai ressuscitar, porque a minha fé vai fazer coisas acontecerem aqui. Eu fiquei pensando, que ousadia deste homem. Não é mais a fé das pessoas que buscam uma resposta de Deus, agora é a fé dele. Uma outra ocasião, um outro momento, lá no outro dia, eu estava ouvindo a mesma programação com o mesmo profeta, e aí ele acrescentou uma frase: porque se hoje não acontecer exatamente como estou falando, eu rasgo a Bíblia. Essa Bíblia que eu tenho ela nas mãos, e ele tinha a Bíblia nas mãos, eu vou rasgar, e vou sair daqui e vou comprar 1 litro de pinga e vou tomar. Querido, isso não é fé. Perdão, não estou aqui para julgar ninguém, mas isso não é fé. Isso é bobagem. Isso é meninice. Isso é meninice. Nem Jesus ousou dizer para aquele pai, para aquele homem: sabe com quem está falando? Eu tenho fé, teu filho não. Ele falou: se você tiver fé, se você acreditar. Não, se você crer. A palavra é crer, não é acreditar. E ele diz: tudo é possível ao que crê. E aí o pai reconhece que ele não crê suficiente e ele pede ajuda do Senhor. E aí o Senhor o ajuda. E aí o Senhor intervém na vida do seu filho e seu filho é curado, seu filho é restaurado, seu filho é liberto. Aquela crise se tornou numa grande oportunidade de vida, de cura, de bênção, de vitória. Pensa comigo. Dentro de um contexto de crise, uma oportunidade de bênção, uma oportunidade de vida, uma oportunidade de vitória. Mas aquele homem creu. E o nível da sua fé foi suficiente para que o milagre acontecesse.
Jesus não falou para ele, independente de você crer ou não, fiquei com dó do menino, eu estou aqui chateado, aborrecido, e eu vou curar esse menino. Não. O instrumento humano foi a fé daquele homem, foi a fé daquele pai. E eu digo a você, independente da crise que você esteja vivendo, independente do momento em que você esteja vivendo agora, se as coisas não estão acontecendo da maneira como você pensa, idealiza acontecer, se as respostas não estão vindo tão rapidamente quanto você espera, quanto você anseia, se essa situação de aflição, de adversidade, está tomando conta da sua alma, talvez alcançando já o teu físico, porque algumas pessoas que adoecem porque a alma está regendo a sua vida e não o espírito. Não é mais a fé que está alimentando o seu espírito e, portanto, alimentando a sua alma e, por contrapartida, trazendo vida e saúde para o seu corpo. Não, é a alma. E a alma se move em função ou determina os atos do homem, as ações da mulher, em função das circunstâncias. Se você gosta, se você não gosta, se agrada, se não agrada, se anima, se desanima, isso é alma, querido. A fé só tem um objetivo: de ver manifesto o poder de Deus, de fazer você vitorioso, de trazer você para debaixo da graça e viver, e curtir, e se deleitar nos bons e perfeitos e amorosos planos do Pai Eterno. A alma nem tanto. A alma quer prazer, a alma quer se deleitar, mas também se entristece rapidamente, porque ela olha as circunstâncias. A nossa alma age desta forma. O que é que você tem feito com esse elemento tão importante? 3 sinais gráficos, um F, um E e um sinal circunflexo. Nem lembro mais qual é o sinal, faz tempo que eu não me sento numa classe mas é acho que é agudo, né? Circunflexo é aquele chapeuzinho do vô, não é do rabino, é do vô. Então, o que você tem feito com a tua fé? Você tem usado a tua fé como elemento propulsor, como um trampolim para pular daquela altura e mergulhar, fazer um lindo salto na piscina? Você tem usado a sua fé para resolver esses problemas que estão aí se mostrando cada dia mais feios, mais horrorosos, trincando os dentes contra você? Você tem usado a sua fé para falar como Davi falou consigo mesmo, porque ele falou para a sua alma: por que te inquietas, ó minha alma, dentro de mim? Aquieta-te. E quando eu ministro sobre esse texto, eu falo assim, Davi ousou contemporaneamente de falar assim: cala a tua boca, alma, porque ainda hoje eu louvarei ao meu Senhor. E agora ele fala no Espírito: ainda hoje eu louvarei ao meu Senhor. Alma, fica no seu lugar. Talvez você esteja valorizando mais a sua alma, mais o seu sentimento, mais as suas emoções, mais as circunstâncias. Está mais tendente, caindo para a crise. Não, caindo para o caos, porque a crise é a situação em si. Dando mais peso ao caos, dando mais peso à derrota, ao fracasso. Valorizando demais a pandemia, valorizando demais os decretos dos homens, que um após outros falham. Valorizando muito mais aquilo que o homem diz, que a mulher diz, do que ouvir a palavra de Deus. Mas vamos parar ainda não, tá? Eu tenho mais. Em João capítulo 11, verso 40, outra situação de crise. Em João 11 tem uma situação de crise das mais terríveis para as famílias, ou melhor, para uma família em particular. A família de Lázaro. Lázaro morreu. Falar de morte um dia como hoje é complicado, né? Está morrendo centenas e centenas de pessoas todos os dias, só aqui em São Paulo. Só aqui em São Paulo, centenas e centenas de pessoas, todos os dias. Não sei quando isso vai terminar, mas se ainda não terminou, porque Deus tem um propósito. Queira você ou não, aceite você essa palavra ou não, porque todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Todas as coisas, todas as circunstâncias, todos
os fatos e etapas da nossa história. Todos os processos estão diante dele e ele determina. Jesus retorna a Betânia. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. 4 dias. E ali tem uma conversa com as 2 irmãs em momentos distintos. Tem uma conversa com Marta, primeiro, depois tem uma conversa com Maria. Falei esses dias sobre Maria, num outro momento, numa outra circunstância da sua vida. E aqui há um questionamento sobre vida, morte e ressurreição. Jesus fala para ela assim: eu já tenho dito a você que eu sou. E é interessante que ele não começa dizendo eu sou a vida e a ressurreição, não, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, porque ressurreição é um processo para a vida. Só passa pelo processo da ressurreição quem está morto, e o propósito é vida. Morto, caos. Morto, caos. Pelo exercício da fé, passa pela ressurreição. É interessante que o apóstolo Paulo ele diz assim: se o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, verdadeiramente sois filhos de Deus. O que ele está dizendo, querido, é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e toda vez que eu leio um texto como esse, eu me lembro lá do Monte Sinai, Monte de Deus, da manifestação dos trovões e dos relâmpagos, da manifestação da luz âmbar que cercava o cume do monte, e Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, recebendo os mandamentos, recebendo a Torá. É o mesmo poder. E é interessante que pessoas que estavam lá embaixo disseram para Moisés, num certo momento que ele desceu, porque há todo um processo de subida e descida, e num dos momentos o povo fala para Moisés: Moisés, fala você com o Senhor. Nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Era esse Deus, ou melhor, foi esse Deus que tirou aquele mesmo povo do Egito de escravidão de mais de 400 anos. Que os fez passar a pé enxuto pelo meio daquilo que era o Mar Vermelho, que os conduziu pelo deserto, e 3 dias depois sentiram sede, o Senhor liberou água para eles. É esse mesmo povo que diz agora: Moisés, nós não conseguimos ouvir o Senhor, não, é muito forte para nós. Porque era uma loucura o que estava acontecendo ali. É esse mesmo poder, foi esse mesmo poder que se manifestou ali no sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado. É esse poder que faz com que ele seja levantado entre os mortos. E Paulo vem e diz assim: se esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, verdadeiramente você é filho. Ou seja, esse poder está em você. Repito, esse poder de vida, esse poder de ressurreição e vida está em você. O que não está em você é a morte. O poder da morte não opera em você. Não, eu não estou falando do sentido físico, que todos nós vamos morrer um dia, não estou falando disso. Estou falando desse tempo de crise, onde você não consegue discernir, você não consegue se mover na direção da vida, porque a morte está falando mais alto. A crise, esse sentimento de fracasso, de derrota, de incapacidade, está falando mais alto. E eu digo a você, querido, mova-se o mais rápido possível na direção da ressurreição e da vida. Deixa o poder da ressurreição se manifestar em você e as coisas vão mudar. O sepulcro que estava cheio, porque no sepulcro havia um defunto. Não tem mais, está vazio agora. A morte não domina mais, porque agora aquele que estava morto agora está vivo, está fora, porque morto não, vivo não fica na sepultura. Teu lugar não é na sepultura. Você não vai fazer igual aquela musiquinha da década de 80. Vai ficar sentado com a boca cheia de farinha esperando a morte chegar. Não, querido, porque hoje alguns nem farinha tem para encher a boca. Você não vai, não é seu papel esse. Seu papel é se mover a partir do momento que o poder da ressurreição se manifestou em você, sobre a sua casa, sobre a sua família. É você se mover. Você que é chefe da sua casa, você que tem o comando da sua casa, o gerenciamento da sua casa,
Se mova diante da sua família, puxe a sua família, traga a sua família com você debaixo do poder da ressurreição. Porque ressurreição é processo para a vida. E Jesus te chama para a vida. Ele é Senhor dos vivos. E Ele quer você agindo como vivo. E naquela conversa que Jesus teve com Maria no segundo plano, eles falam sobre ressurreição e vida. E Maria fala para ele: eu sei, Senhor. Não, tranquilo. Fica de boa, Jesus. Fica tranquilo, Jesus. Eu sei que a ressurreição é real. E eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Jesus fala para ela: não. O último dia é outra história. O último dia são outros 500. A fé é prática, a fé é para hoje, querido. A fé é para hoje, é para agora. É como eu disse há pouco, o poder do Evangelho é oferecer para você o poder do Evangelho, o objetivo do Evangelho da graça é oferecer para você recursos, é oferecer para você força, é oferecer para você poder, determinação, para ficar firme no mundo que está caindo. No mundo em que está desfacelando, querido, o mundo não tem fé. O mundo tem uma vaga esperança. O mundo vez por outra, crê em acredita em alguma coisa. Mas você tem que ter fé, determinação, foco. E quando você tem, foi o que Jesus falou para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. E acrescentou, fez uma vírgula e acrescentou: onde foi colocado o corpo. E foram até a entrada do sepulcro. E Jesus simplesmente manda tirar a pedra. A pedra, querido, aqui são obstáculos. Remove os obstáculos dentro dos seus olhos. Remove os obstáculos. E fica você em pé, debaixo do poder da ressurreição, debaixo do poder da vida. Exercita a tua fé. E sem pedra no caminho, sem obstáculo, diga a situação que é de morte: vem para fora, não há mais tempo para morte. Querido, não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu me alegro com alguns testemunhos que tenho ouvido esses dias. No meio do nosso povo, dentro da nossa casa, Monte Sião. E me entristeço com notícias que vejo fora. Claro que tem um ou outro que fala, às vezes fala algo que não é assim, constituído de fé. Porque ninguém também é super, né? Vez por outra parece que, né? Vacila. E sem julgamentos. Se você vacila por alguma razão, é hora de você se levantar, é hora de você se fortalecer. Elias, o grande homem de Deus, também vacilou. Foi lá para o deserto, pediu a morte. O Senhor manda para ele um pão fresco, manda nada, traz um pão fresco, traz uma botija de água fresca e dá um alimento que traz força para ele, traz vigor. É o que o Senhor está fazendo para você agora. Essa palavra é como um pão fresco para você. Essa palavra é como uma água fresca para você, para te dar alento, que te dá renovo. E Jesus arremata para Maria a seguinte expressão, está no versículo número 40 de João 11. Se creres, verás a glória de Deus. Glória aqui, querido, não é aquela manifestação de luzes e cores translúcidas, aquelas coisas todas tremendas, maravilhosas, não. É manifestação do poder. Porque a palavra glória tem esse sentido também, poder. E Jesus está dizendo para Maria uma coisa que para ele era tão normal, tão natural. Maria era a que tinha mais fé naquele ambiente todo. Maria era a que tinha mais fé. Mas Maria precisava viver uma experiência e crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no entendimento, ter os olhos abertos, crescer na fé. Essa situação de pandemia que estamos vivendo, se ela não trouxer para você um nível maior, um nível superior de fé, não valeu a pena a pandemia. Porque quando você passar por essa, quando eu passar por essa, você há de ter uma fé maior. Você há de ter mais recursos, mais ferramentas
E você vai falar da manifestação da glória de Deus. Assim como Maria creu e viu o poder de Deus manifestado. Ela viu seu irmão ser ressuscitado depois de 4 dias sepultado. Você também vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida, no meio da sua casa, no meio da sua família. Porque esse é o objetivo do Evangelho, querido. Eu saio desses 2 textos e vou para um outro texto, um terceiro texto, onde Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 13. Alguns de vocês conhecem só pela citação de cor e salteado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força vem do Senhor. E porque a força vem dele, eu posso todas as coisas. Eu creio que é assim. Eu creio que é deste jeito. Eu posso dizer o que eu posso porque ele me fortalece. A força vem dele. A palavra vem dele. A palavra da fé, a palavra da vida, a palavra da vitória vem dele. A palavra da vitória, querido, não é porque eu tenho estratégia, porque eu estudei não sei o que, fiz não sei o que lá. Não, querido, porque eu tenho recurso, porque eu tenho uma poupança. Não, querido. As coisas funcionam porque a palavra vem dele. As coisas funcionam porque os planos são dele. Ele é que diz. Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tem a teu respeito. São planos de bem e não de... Querido, descansa nessa palavra. Ah, mas está caindo. Se cair, porque Deus permitiu. Não é dar, sabe assim, ó, cruzar os braços, dar de ombro e falar, não, seja o que Deus quiser e pau no gato. Não, querido. É um exercício contínuo de fé. É um exercício diário de fé. Emuná não é acreditar simplesmente, mas é crer de fato. Mas eu posso também, saindo lá desses 3 textos, eu posso ir para Mateus 21, 22, quando Jesus também diz assim, eu estou pensando em encerrar essa reflexão. Lá em Mateus 21, 22 está escrito assim, tudo, e é interessante, tudo, não é algumas coisas, tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Ele não fala assim, olha, parte daquilo que você pedir, você vai receber, a outra parte não vai dar. Não, tudo quanto você pedir, vírgula, crendo, vírgula, recebereis. Eu podia ter usado só esse texto, só esse versículo e ficar aqui com você, compartilhando esse tempo, compartilhando essa reflexão. Tudo que você pedir. No outro evangelho, no mesmo texto, tem um acréscimo de palavra que diz assim, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, vírgula, crendo em meu nome, recebereis. Ou isto vos será feito. Veja os elementos. Primeiro você precisa crer. Condição básica para receber a bênção. Condição básica para receber a vitória. Condição básica para você receber o milagre. A resposta, crer. Esse é o primeiro fundamento. Eu poderia citar todos esses textos e você sozinho ia fazer uma análise e falar, não, a palavra-chave nesses textos todos é crer. Crer. Condição básica. Segundo, tire os olhos dos problemas. Tire os olhos da circunstância. Tire os olhos da adversidade. Tire os olhos daquilo que é contrário. Querido, eu vou voltar lá para o texto de João, quando Jesus diz assim, onde puseste o defunto? Onde foi sepultado o morto? Onde está o cadáver? Foram até o sepulcro. Jesus fala o quê? Ai, Jesus, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Meu amigo morreu, o que eu vou fazer agora? Eu vou chorar com os que choram. Não, ele disse, tira a pedra. Querido, tira teus olhos daquilo que impede você ver o verdadeiro propósito de Deus. Atrás desta epidemia, eu te digo isso profeticamente, atrás dessa epidemia, atrás do coronavírus, atrás do Covid-19, tem um maravilhoso plano de Deus. Tem um maravilhoso plano de Deus. Atrás das pragas do Egito, querido, lá foram 10 pragas, uma seguida de outra. A terra do Egito foi totalmente devassada
perderam tudo. Até o orgulho. O último. Eles que eram senhores do mundo. Mas a terra onde moravam os filhos de Israel, não aconteceu nada. O Senhor teve que remover a pedra diante deles. Teve que tirar a escravidão, porque a escravidão era a pedra. A escravidão era aquilo que impedia que os olhos deles vissem a bênção, vissem a vitória. Alguns criam, mas nem todos criam. Muitos foram levados assim, por causa da onda, por causa da maré. Primeira condição, repito, é crer. Se o que você recebe com fé, você vai ver a bênção. Repito, você vai ver a vitória. Você vai ver a resposta. Você vai ver o milagre. Segunda, tira os olhos dos problemas. Tira os olhos das circunstâncias. Tira os olhos de tudo aquilo que eu posso chamar aqui de adversidade. Repito, algo que eu falei agora há pouco. O propósito do Senhor é fazer com que você, através das crises, da crise ou das crises, se mantenha em pé, se mantenha firme, se mantenha independente do mundo ser do jeito que ele é. E te manter em pé, te manter firme, com saúde, com sanidade mental, e sanidade espiritual, e sanidade física. Tire os olhos do problema. Olhe para a palavra. Olhe para o Senhor. Olhe para o alto. Salmo 121. Até cantamos. Elevo os meus olhos para os montes. Ou elevo os meus olhos para o alto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, criou a terra. Ele não deixará o meu pé tropeçar, querido, nem tropeçar numa pedra. Mas o que o salmista está dizendo é que ele tirou os seus olhos da circunstância, tirou os seus olhos da pedra, tirou diante de si tudo aquilo que impedia, e ele levanta os olhos. Quando você não puder fisicamente tirar algo diante de você que está te atrapalhando, ver o poder de Deus, rever as promessas do Senhor para você. Quando você não puder tirar diante da sua alma, para que ela se sinta livre, tudo aquilo que impede a lembrança das promessas de Deus, daquilo que traz esperança, daquilo que traz regozijo, se você não puder fazer nada disso, levanta os olhos. Sim, levanta os olhos. Quando você levanta os olhos, você vê Deus. Você vê a manifestação da sua glória. Creia na vitória. Declare. O salmista declara: elevo os meus olhos para o alto, porque de lá vem a minha salvação. Do Senhor vem a minha salvação. Comece a declarar a vitória. Comece a declarar a manifestação da glória de Deus na sua vida. Por terceiro, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de maldizer, sabe o que você vai dizer? Mude o seu vocabulário, mude a sua forma de pensar. É claro, agora você tem os seus olhos no céu, você tem os olhos no Senhor, você tem a sua alma na expectativa, na crença absoluta de que Deus é a tua salvação. Ele é tua força, Ele é teu rochedo, Ele é teu escape. E ao invés de você reclamar, murmurar, maldizer, sabe o que você vai fazer? Você vai mudar a sua forma de pensar, você vai mudar o seu vocabulário. Eu estava falando com um querido agora há pouco, que eu tenho dificuldade com um vocabulário negativo. Se tem algo que está quase caindo, ele diz, vai cair. Ele não pensa na possibilidade, ele já determina que aquilo já acabou. Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Porque nunca? Porque meu pai falou, porque, querido, não interessa o que o pai falou, se eu tivesse vivido debaixo da palavra do meu pai, palavra da minha mãe, eu não estaria nem aqui, querido. Aliás, não tinha nem nascido. Estou aqui porque Deus tem um plano na minha vida. Estou compartilhando com você hoje porque Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Então, mude a forma de pensar. Pense em Deus. Pensa na sua palavra. Pense nas coisas que são do alto. Eu sei, sempre eu me lembro de alguém que fala para mim assim, mas para você é fácil. Querido,
eu não tenho sangue vermelho, não corre sangue aqui. Eu não tenho taxas de glicemia que se alteram. Eu não tenho um batimento cardíaco que faz eu ter aí uma pressão alta. Não tenho nada disso. Não faço parte do grupo de risco. Sou jovem, bem jovem, tenho a vida inteira pela frente. Eu não tenho 67 anos já vividos, quase 68, não tenho. Então, para mim é tudo fácil. Dinheiro é só assim, ó, estalei o dedo, lá vem o... não é o estalo do dedo, né? Tem que fazer um carinho na lâmpada, não é assim? A lâmpada do gênio, é só... Pss, e o gênio vem, que queres, meu senhor Davi? E eu falo, eu quero X cruzeiros aqui. Cruzeiros nada, reais. Não é assim, querido. Você tem dificuldades? Eu também tenho. Você tem desafios de fé? Eu também tenho. Aliás, todos têm. Todos têm. Um dia desse, estava falando com uma pessoa que não tem a mesma fé que nós. Mas ela ficou espantada que ela disse assim, o Papa disse que não sabe o que pensar e não sabe o que dizer numa hora dessa. Não tem resposta. Era o Papa. E eu falei, o Papa é homem. O Papa é um homem. E ele tem alma. E tem as suas inseguranças também. Não é porque ele tem um título de Papa, não é porque ele exerce uma função papal que... Pensa em Deus. Pensa na palavra. Pensa nas coisas do alto. E por último, quarto e último aspecto. Seja grato. Vou repetir. Primeiro fundamento. Creia. O crer é a condição básica para receber a bênção, para receber a vitória, para receber a resposta. Segundo, tire os olhos da circunstância. Remova a pedra diante dos seus olhos. Declare a palavra. Tire os olhos da circunstância. Olhe para o Senhor, olhe para o céu. Terceiro, ao invés de murmurar e reclamar, maldizer, enfim, mude seu plano mental. Mude o seu conteúdo de pensamento e comece a pensar nas coisas de Deus, comece a pensar na palavra, comece a pensar nas coisas do alto. Aliás, a palavra diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas que são de cima. Colossenses, capítulo 3. Pense nas coisas que são de cima. Querido, eu queria estar lá no nosso meio agora, com vocês ali na nossa volta, na minha volta, e eu queria dizer, fala para o irmão do lado, olha para o irmão do lado, fala para ele, ó, pensa na coisa de cima, ó, mexe aqui ó, na cabecinha, toca na cabeça dele e diz assim, ei, pensa nas coisas que são de cima, você agora é do Senhor, você não pode mais pensar nas coisas desse mundo nessa mesma ótica horizontal como todo mundo pensa. Você está no mundo, vai continuar no mundo, mas um elemento diferenciado, você é filho de Deus. O conteúdo do seu pensamento tem que ser coisa de si. Não estou dizendo para você ser aquele crentão. Sabe que aquele só falta uma asa e uma auréola visível. Não estou dizendo para você ser assim. Aquele santarrão em pessoa. Não estou dizendo isso. Nada disso, absolutamente nada. Você vai comer feijão como todo mundo. Tomar o seu cafezinho como todo mundo. Vai trabalhar, pegar o seu carro, vai pegar o seu metrô, vai pegar o seu ônibus, não importa. Você vai continuar tocando a vida, porque foi isso que Jesus falou. Eu rogo, Pai, que não os tire do mundo, só que os livre do mal. O seu nível há de ser diferenciado. E o quarto item, quarto e último, senão eu não vou encerrar hoje. Eu tenho muito, sabe? Eu estou aqui, está fervilhando aqui dentro para falar as coisas para você. Se eu pudesse, eu juntaria todos vocês aqui agora, daria um abração, sabe aquele como o Jefferson como costuma dizer? Vamos dar um abraço de bolinho? Aí todo mundo corre. Pensa nas coisas que são do alto. Para de pensar nas coisas da terra. Para de ficar discutindo quem está certo, quem está errado. Aquele que era herói para você ontem, hoje já mentiu, já não está falando mais a verdade. Talvez ele nem tenha mentido, mas alguém disse que ele mentiu, então ele agora é mentiroso. Para de ser assim. Pensa nas coisas do alto. E por quarto, pela terceira vez eu disse por quarto,
Seja grato. Sim, a gratidão é uma chave fantástica, querido. Vou fazer uma reflexão daqui uns dias só sobre gratidão. Reconheça os atos de Deus na sua vida. Ei, reconheça os atos de Deus na sua vida. Não, aquele cidadão lá, ele fez um decreto que está te prejudicando, o outro sancionou, o outro cortou, o outro disse que não vai fazer. Querido, esquece isso. Pense nos atos de Deus. Reconheça os atos de Deus na sua vida. Quais são os atos de Deus? Quer um bom exercício? Começa a listar. Começa a fazer uma listinha, põe num papel, põe numa folha de papel os atos de Deus. Atos de Deus, não versículos bíblicos. Atos de Deus na sua vida. Seja grato por isso. Verbalize a sua gratidão. Não é só reconhecer, viu, querido? Não é só reconhecer, é verbalizar também. E como você faz isso? Sou grato ao Senhor por tudo que tens feito. Você não enumerou? Você não reconheceu? Você não alistou? Você não fez seu rascunho? Começa a verbalizar a sua gratidão em função de quem Ele é e do que Ele faz. De quem Ele é e do que Ele faz. Do que Ele tem feito por você, do que Ele tem feito pela sua família, do que Ele tem feito pela sua casa, do que Ele tem feito. E por último, reconheça, verbalize, expresse. Mas não é a mesma coisa expressar e verbalizar? Não, querido. Eu reconheço os atos de Deus na minha vida, eu verbalizo o que Deus fez na minha vida, eu verbalizo essa gratidão e por terceiro aspecto, eu expresso a gratidão. Como é que eu expresso? De graça recebestes? De graça dai. Reparta com os outros. Ah, sim, donativos, ofertas em dinheiro, bens, uma roupa, um objeto. Expresse a sua gratidão. Só pode exercer os verdadeiros atos de misericórdia aquele que é grato a Deus. Só pode exercer o ato de misericórdia. Ou, por outro lado, atos de justiça, quem é grato a Deus. Senão não faz. Porque senão, quanto mais ele recebe, mais ele quer guardar, ele quer para ele quer para si. Isso não é de Deus. Os valores do reino são diferentes, querido. Dai, e ser-vos-á dado. Ao invés de retenha, ele diz dai. Compartilhe. Vai ter sempre alguém perto de você mais necessitado que você. Não que você seja necessitado, mas vamos imaginar, você tem pouco, você diz que tem pouco, tem alguém que tem menos que você. Ah, eu tenho tudo, estou de bem, estou abastado. Alguém está precisando. Reparta. Divida. Reconheça Deus na sua vida, os atos de Deus na sua vida, verbalize essa gratidão diante dele e expressa essa gratidão. Divida com aquele que tem menos. Você pode dividir até a sua fé. Sim? Liga para a pessoa, não pensa assim. Pensa como Deus é grande. Sabe, querido, você vai perceber no meio do asfalto, quando você começa a expressar gratidão diante do Senhor, você vai ver no meio do asfalto uma flor nascendo. No meio do concreto, das paredes cinzentas, você vai ver um pássaro colorido, sentado ou pousando em algum lugar, que você nem imaginava, você nem via isto. Você vai louvar o Senhor. Você vai ver uma expressão singela no sorriso maroto, despretensioso de uma criança. Por que assim? Esses dias eu vi uma mulher falando, porque tinha uma criança pequena com as duas mãos levantadas. Eu não sei o que ela estava fazendo. Mas ela estava com as duas mãozinhas levantadas. Uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos no máximo. E a pessoa estava perto e falou, ela está glorificando a Deus. Olha lá, ó. Essa aí deve ser pentecostal. E deu risada. Seja assim. Que esta palavra, qual semente, ela possa cair na terra do seu coração, na terra da sua alma, na terra do seu espírito e produzir os frutos próprios. Que dessa semente surja uma grande árvore, frondosa, com muitas flores e muitos frutos, que produza mais frutos e mais sementes e multiplique.
porque eu estou falando para você hoje sobre a fé. A fé que move montanhas. Mas eu estou pensando inicialmente numa fé pequena agora. Tão pequena que ela consegue mover os obstáculos do seu coração, da sua alma, que tem impedido de você ver a glória de Deus manifesta. Eu quero orar com você agora. Coloca a sua mão direita sobre o teu coração. Vamos orar diante do Senhor agora. Vou colocar diante de você, eu vou colocar você diante do trono do meu Deus. Eu vou colocar você diante do trono do Pai Eterno, para que esta palavra, na ação do Espírito do Senhor, venha sobre você agora de forma tremenda, grandiosa, poderosa, mas suave ao mesmo tempo, tranquilizadora, e que a bênção do Senhor se manifeste sobre você. E eu oro assim: meu Deus e meu Pai, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus menor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus único e verdadeiro. E que te apraz em olhar para nós e cuidar de nós. A palavra diz que o Senhor está assentado no teu trono de glória e de majestade, mas o Senhor se inclina sobre a terra e contempla os que estão aqui. E o Senhor tira do meio do lixo, do monturo, do rejeito. O Senhor retira aquele que está abandonado, rejeitado, largado, e faz dele um príncipe e o faz assentar-se à tua mesa, no teu banquete, ao lado de príncipes. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor faz isso, só o Senhor pode fazer isto. E eu quero te bendizer, eu quero te exaltar por isso agora. Eu quero declarar a grandeza do teu amor, a grandeza da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Eu quero te engrandecer, Senhor. Por quê? Pelo exercício, pela função, pela manifestação do teu Espírito em nós. Aquilo que era morte, aquilo que era destruição, se transforma em vida. Há um poder de restauração, de ressurreição, de mudança, de alteração de quadro, de alteração de cena. E aquilo que era morto agora vive. Aquilo que era destruição agora é poder do Senhor manifesto. Aquilo que era doença, enfermidade, morte, agora é cura, agora é saúde, agora é vida. Eu quero te louvar por isso. Eu quero te bendizer por isso nesse tempo. E quero pedir, Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o teu Filho amado, nosso Senhor, que o teu Espírito se manifeste agora sobre cada homem, cada mulher que está recebendo esta palavra, e que haja uma manifestação agora, Senhor, do teu poder, que haja uma manifestação plena, completa agora, poderosa, sobre a vida deste homem, a vida desta mulher, e haja manifestação de transformação agora, Pai. Aquela mulher abatida, aquela mulher desanimada, aquela mulher sem esperança, seja ela agora revestida do teu poder, e haja graça sobre ela, e haja esperança sobre ela, e haja vida sobre ela. Seja assim, meu Deus, seja assim, meu Pai. Sobre a vida desse homem, Pai, porque diante da análise das suas finanças, dos seus recursos, ele está declarando, Senhor, que não tem jeito, que não vai ter saída. Pai, renova a esperança. Renova a esperança desse homem, renova a esperança desse pai, renova a esperança desse chefe de família, para que ele veja a manifestação da abundância que há no Senhor, que a medida que está preparada para ele é medida cheia, é medida completa, é medida sacudida, é medida recalcada e é medida transbordante. Não permita, Pai, que os impedimentos, que as adversidades desse tempo presente possa empanar o brilho da manifestação da Tua glória. Manifesta a Tua misericórdia, Senhor, nesse tempo. E que haja um grande brado de júbilo no meio do Teu povo, pela consciência deste povo, por tudo aquilo que o Senhor é
e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no meio desses filhos queridos e amados. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos nomeou, o Senhor nos enviou para viver um tempo de vitória, de conquista, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Pela Tua palavra, Senhor, pela essência da Tua palavra e da palavra que foi liberada hoje, eu tomo posse desta palavra de fé, eu tomo posse desta palavra de vitória, tomo posse dessa palavra de conquista, eu tomo posse desta palavra que traz a manifestação da Tua glória neste lugar e sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que está recebendo esta palavra, sobre a casa dele, sobre a casa dela, sobre os filhos dele, sobre os filhos dela. Traz, Senhor, uma intervenção nas finanças, traz, Senhor, uma intervenção Tua no trabalho, nas mãos que operam, que realizam. Eu declaro que vou participar da manifestação da glória do Senhor. Não teremos mais defuntos sepultados, não teremos na entrada desse sepulcro pedras. As pedras estão sendo removidas agora, Senhor. Eu declaro assim por fé. As pedras estão sendo removidas agora. E assim como o Senhor falou para Marta, eu digo: se creres, verás a glória de Deus. Eu verei a glória do meu Deus manifesta. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. Glórias a Deus. Que seja assim sobre a tua vida. Quero declarar a você agora a minha declaração habitual. Shavuot, uma semana abençoada, marcada pela presença manifesta de Deus, pela glória de Deus na tua vida, não somente em poder, mas também em presença. Que a tua semana seja marcada por saúde, por alegria, por prosperidade e por paz. Seja assim sobre a tua vida. E glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus.